Não, caiu. Deu tempo de gravação e ele... Deixa isso aí, assim que amanhã eu arrumo, pode ser? Pode ser. Tá bom. Não vai começar a jogar as coisas no chão, filho, aí... Sim. Bom, retomando então a relação à questão do conteúdo. E aí, fazer essa discussão no coletivo desses trabalhos, desses diferentes modalidades de exercício e os benefícios que estão sendo atrelados, como essas pessoas têm feito esses trabalhos. Então, exemplo disso, nós fizemos uma intervenção semestre passado, 2019, com HIIT, em terceira idade. Eu, particularmente, nunca tinha trabalhado com HIIT, mas tinha alguns alunos da universidade que participaram de um projeto com adolescentes em que foi implementada uma intervenção de HIIT. Então, eu aproveitei a experiência deles prática com aquela intervenção, aquela modalidade que até então eu não sabia nem como fazia, enquanto aluno, muito menos ensinar os outros a executar, porque eu sempre trabalhei com treinamento com pesos, e fiz o levantamento, acho que o Rodrigo também me ajudou, junto com outro aluno, dos últimos trabalhos, dos últimos 5 anos, o que as pessoas fizeram em termos de pesquisa, de intervenção, com o HIIT nos idosos, para nós termos um parâmetro do que nós íamos fazer com as nossas idosas, com as nossas mulheres de meia idade e idosas. A partir daí, adotamos um protocolo e fizemos o treinamento. Então, nesse sentido, a ideia de discutir no coletivo essas diferentes modalidades de exercício físico é para trazer isso, imaginando o seguinte, qual que é a ideia minha com esse tipo de atividade? Vai fazer pesquisa ou projeto de extensão? O que eu quero trabalhar? Vocês já vão ter um norte, vão ter uma mini bíblia, digamos, um documento produzido por vocês mesmos, porque os slides depois vão ser compartilhados entre vocês, pode fazer em formato PDF ou em próprio PowerPoint, sobre como trabalhar com o idoso nos últimos 5 anos, o que tem sido feito e os principais resultados. Porque as pessoas, imagina assim, hoje vocês todos querem mestrado e doutorado, mas nem todos vão fazer mestrado e doutorado e nem todos vão trabalhar na área acadêmica. Não é uma praga minha, é uma realidade. Cada um vai achar o nicho de trabalho e que se enquadrar e o que achar, o que der de oportunidade. Eu, por exemplo, nunca sonhei em fazer mestrado e doutorado. Nunca, nem sabia o que era mestrado quando estava na universidade. E hoje estou aqui dando aula, dividindo um pouquinho do conhecimento com vocês e dando aula na universidade. Então, a vida nos prega, às vezes, algumas peças, nos faz dar algumas voltas que nós nem imaginamos. Mas, de qualquer forma, para qualquer caminho que você tomar, você vai ter dessa disciplina, em tese, como trabalhar com as diferentes modalidades de exercício físico que nós abordarmos dentro da disciplina. Tem o anseio de buscar todas as modalidades? Não. Talvez nós, por sermos um número aí razoável, 15, 16 pessoas, então nós vamos ter 15, 16 modalidades para discutir, né? E existem. Então, o foco é esse. Então, fica aí como tarefa para um tempo mais adiante, vocês já fazerem um levantamento aí. Se, porventura, chocar muito as atividades, ou nós fazemos um sorteio, ou nós fazemos uma apresentação em duplas, dependendo. Eu não fiz um levantamento exato, um checklist de quantas modalidades de exercício físico existem, que são desenvolvidas com a terceira idade, e tem publicação disso. Eu sei que tem vários, só na minha contagem eu já falei de 5. Então, acho que pelo menos umas 10 modalidades de exercício nós vamos encontrar. Se faltar, a gente une as pessoas, ok? Se tiver mais do que o número de pessoas na disciplina, aí eu acho justo e até interessante cada um escolher uma. E se chocar, a gente faz ou uma discussão, uma apresentação em dupla, né? Cada um fazendo o teu tete-a-tete, e, obviamente, essa pessoa tem que se articular para montar o material, porque eu quero um material único, ou a gente sorteia, tá bom? Mas mais adiante a gente vê isso, e não se preocupem, o intuito da disciplina é que vocês saiam com um pouquinho mais de bagagem do que entraram. Eu nunca tive essa vaidade, essa preocupação, essa ambição de reprovar aluno. Obviamente, as tarefas precisam ser cumpridas, porque faz parte de um processo avaliativo. Mas o foco meu, estou lidando com pessoas adultas,
né? Então, o foco é discutir o conhecimento. Então, eu parto da premissa de que todos aqui são responsáveis e sabem o que quer, estão aqui por escolha, diferente da graduação. Você tem que fazer uma graduação para ter uma formação. Aqui, vocês estão por escolha. Então, eu acredito que são todos adultos nesse sentido. Tá bom? Bom, começando a nossa primeira aula, então, eu não mandei para vocês o material que eu usei de pano de fundo para essa discussão de hoje, de propósito, tá? Como eu vou trabalhar hoje? Eu vou mostrar meus slides em forma de bate-papo, e aí vou enviar para vocês o material que eu usei para montar esse material. E aí, num próximo encontro, nós resgatamos essas informações para que seja aberto para discussão, em qualquer enfoque que seja no enfoque político, talvez tenha alguns políticos aí no grupo, sobre a legislação do idoso. Mas olha, eu acho que essa legislação fere princípio assim, princípio assado, ou foi criado na época do fulano de tal, que queria privilegiar. Eu acho que a discussão tem que ser calorosa no sentido de trazer informações adicionais ao que está no papel. Ok? Então, talvez, por exemplo, o Ricardo, por ter um pouquinho mais de experiência que a gente, pouquinhos anos mais adiante que a gente, talvez ele tenha uma visão diferente e talvez mais amadurecida ou simplesmente diferente dessa legislação. Eu criei alguns pontos, salientei alguns pontos na legislação, por exemplo, em que eu levantei algumas perguntas para nós profissionais, não pensando só no mestrado, no doutorado, nos projetos de pesquisa, pensando em nós profissionais da área da saúde, trabalhando com essa população. E mais adiante vocês vão ver isso. Tá? Então, daí a gente faz esse bate-papo, não acho que a gente vai conseguir matar os 3 pontos hoje, nem é o objetivo, mas conforme nós formos vencendo os 3 pontos, eu vou mandando os materiais e sempre na aula posterior a gente faz a discussão. Tudo bem? Pera lá. Beleza. Aqui, esse slide eu trago para vocês os documentos que eu considero importantes e utilizei, inclusive, para montar esse material, que eu tenho todos eles em PDF, posso encaminhá-los, que norteiam, de certa forma, a padronização da condição de ser idoso e, em alguns momentos, até envolve alguns pitacos sobre a nossa profissão, direitos e deveres dos idosos, os planos que eu nem sabia que existiam há alguns anos atrás, que havia um plano nacional de saúde, por exemplo, que dava um norte sobre como trabalhar com o idoso, o que é importante para o idoso e assim por diante. Então, talvez algumas informações para vocês sejam novas, talvez já sejam chovendo molhado. Tá? Então, o Estatuto do Idoso de 2003, do Ministério da Saúde. Esse aí é a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, feito em 2006, também pelo Ministério da Saúde. O Plano Nacional de Saúde 2016-2019, também pelo Ministério. E o Plano de Ação Mundial sobre Envelhecimento e Saúde, de 2017, da OMS. Então, são materiais que eu julguei importantes para que vocês tenham, pelo menos uma vez na vida, a leitura disso. E nós abrimos aí depois para discussão. Ok? Antes disso, acontecimentos importantes que originaram hoje a famosa geriatria, a famosa gerontologia, a área que estuda o envelhecimento. Tanto é que hoje nós temos diversos médicos no mundo inteiro que estudam o processo do envelhecimento. Alguns se atrevem a dar pitacos em exercício físico e às vezes acertam muito bem, são muitos bons profissionais, e acabou criando esse ramo de estudo que hoje é chamado de diferentes nomes, geriatria, gerontologia, estudo do envelhecimento e assim por diante. Mas tem uma história que é interessante a gente relembrar alguns detalhes. Então, lá no século XIX, um tempo atrás, no Ocidente, cuidar dos idosos era uma especialidade que existia, mas não era tão trabalhada. Por quê? Porque a pirâmide etária não era como o de hoje. Não era um retângulo, era uma pirâmide, literalmente. Então, havia muito poucos idosos. Consequentemente, os idosos que tinham não eram idosos igual de hoje, com 90, 100 anos, 120 anos, 80 anos. As pessoas morriam por diversas
situações muito mais cedo do que hoje. E nesse século começou a haver a necessidade de se preocupar com quem estava envelhecendo. E aí surgiu a tal da geriatria, que foi realizada por essa inglesa aí, que começou a estudar pacientes crônicos em Londres. E, paralelo a isso, eu vejo que, se vocês pararem para pensar, um dos primeiros estudos, ou o primeiro, falando sobre atividade física, vocês se lembram onde aconteceu? Foi em Londres. Que eu não lembro o nome do autor famoso, fugiu agora. Ele fez um estudo com os cobradores e motoristas de ônibus. E acho que várias disciplinas de epidemiologia, você já deve ter ouvido falar desse estudo. Eu não lembro o nome do autor agora, talvez alguém depois dá uma relembrada na minha memória aí. Então, eu não sei o motivo de ter acontecido na Europa, né? Esse destaque em relação ao estudo do envelhecimento. Mas segue o bonde. No século XX, um americano começou a criou um tratado que correlacionava a velhice a um tipo de autointoxicação. Que lá na frente vocês vão ver que vão existir as diferentes teorias do envelhecimento. Uns acham que é um dano que acontece já na fabricação, na fábrica. Outros acreditam que é a forma que se vive. E outros exemplos que vocês vão ver mais adiante. E aí surgiu a gerontologia, que para esse americano aí, ele chamava, né, de geriatria. Ele via que a geriatria era a nomenclatura mais correta para se trabalhar, que nada mais era do que um ramo da medicina que tratava de aspectos biológicos, psicológicos e sociais das doenças que acometem os idosos. Se vocês forem ver, nada mais é do que nós, quem trabalha com a terceira idade, faz hoje. Beleza. Mais tarde, criou-se esse termo gerontologia, que foi com uma especialidade com caráter mais global e um ramo da ciência, né, com a ideia de estudar o envelhecimento e os diferentes problemas atrelados a esse processo, o que algumas vezes algumas pessoas veem que envelhecimento é uma coisa negativa, e hoje muito se sabe que é o contrário, desde que você escolha uma forma mais adequada de como se viver. Mas, de qualquer forma, a ideia era ver os problemas atrelados a esse envelhecimento. E num conceito mais amplo, basicamente é o que vocês estão lendo aí, o processo de envelhecimento, com base em conhecimentos de diferentes ciências, biológicas, psicocomportamentais, sociais. E cada vez mais, esses dois ramos, geriatria e gerontologia, vêm se fortalecendo, porque a necessidade de se estudar e entender melhor o envelhecimento tem se tornado cada vez mais importante para a sociedade mundialmente. E aí, a geriatria e a gerontologia social se dividiram aí como disciplinas interdisciplinares. Mesma coisa, chovendo no molhado. Estudo dos idosos, características da velhice, como fase final do ciclo, o processo de envelhecimento e o que determina biopsicossocialmente. Então, surgiu até a ciência do envelhecimento, que é estudar o envelhecimento desde a sua concepção até a sua morte. Até aí, acho que nenhuma novidade para vocês. Uma definição clássica de envelhecimento, que é o processo que ocorre durante todo esse ciclo da vida, desde a concepção. E aí, depois de uma certa faixa etária, vocês vão ver que em alguns países existem classificações diferentes de faixa etária, porque é uma pessoa idosa, mas para nós, no Brasil, a adoção é de 60 anos, e que onde o foco são os olhos das meninas para quem estuda a terceira idade. É onde a gente busca as informações da ciência para trabalhar com esse público. Segundo a Organização Pan-Americana, é um processo sequencial, então tem individual, cada um envelhece do jeito que como dizia um colega meu, do jeito que vive, né? Cada um envelhece do jeito que escolhe, de certa forma. É um processo acumulativo, irreversível, todos vão ficar velhos, apesar das plásticas e assim por diante, das reformas que nós costumamos brincar. Vai acontecer com todo mundo, universal, atinge a todos. A diferença é que ele é não patológico, então os problemas de saúde, eles acometem o envelhecimento, mas ele não é uma coisa que deveria ser comum. Acontecem, às vezes, por motivos de força maior e, às vezes, por consequência dos atos, do estilo de vida que essas pessoas adotam. Possui uma deterioração de um organismo maduro,
obviamente, depois da meia-idade, um período que a gente chama, né, 40, 50 anos, a pessoa já está madura. É próprio a todos os membros de uma espécie, então ninguém foge disso. E, obviamente, aumenta a possibilidade de morte. E aí tem vários aspectos aí que eu deixei para vocês como leitura. Não vou ficar lendo slide por slide, não é do meu perfil, tá? Mas que são as modificações que ocorrem de forma geral no organismo, no nosso organismo, e que nós precisamos nos adaptar. Então, vocês vão ver aí que o último item lá, as modificações sociais, né, que ocorrem e que há necessidade do idoso ter consciência dessas modificações. Por exemplo, produtividade, que é uma coisa que, para nós hoje, você precisar trabalhar de barman num bar, você precisar trabalhar de garçom, precisar trabalhar de segurança, precisar trabalhar de descarregador de caqui na feira, qualquer tipo de atividade, nós estamos prontos para isso. Porém, esse tipo de convite geralmente não é feito para uma pessoa idosa. Então, por que isso acontece? Será que isso tem uma repercussão no psicológico do idoso, no convívio social do idoso, né? Para nós hoje tomar banho é uma coisa muito simples, mas daqui a alguns anos talvez nós vamos depender de alguém para tomar banho. O quanto isso frustra uma pessoa que até então era independente, né? Tinha sua autonomia, tinha sua independência, tinha sua vida por conta própria. Então são aspectos que, querendo ou não, eles vão ser modificados e nós precisamos trabalhar e saber dessas modificações no sentido de tentar amenizar como essas pessoas encaram isso. Não deve ser encarado como um problema, mas essas modificações vão ocorrer comigo, com vocês, e a pergunta é, nós estaremos preparados psicológica, social, fisiologicamente para essas mudanças? Né? A exemplo disso, eu já vi, não foi nenhuma nem duas vezes, pessoas em fila de banco que aparentemente eram idosas, e algumas realmente eram, mas que não queriam usar o caixa preferencial, porque não queriam ser vistos como o ser frágil. Então, esse comportamento simples muitas vezes mostra o quanto as pessoas, em alguns casos, se incomodam ou acham que a velhice, o processo de envelhecimento, é uma coisa pejorativa. Muito pelo contrário. E aí a perguntinha, que na verdade devia estar em modo de apresentação, mas foge um pouquinho da nossa realidade, que é a brincadeira que a gente faz. Né? Quem envelhecemos todos iguais, então a gente coloca essa foto e não deixa a idade aparecendo. Então você veja, uma mulher ao lado esquerdo aí, 62 anos, e eu brinco, o Buda, de 91. Né? As condições, as características, os traços faciais são totalmente diferentes. O que nos leva a crer que a forma, que é o que eu acredito muito, a forma que a gente conduz a vida é o que faz chegar nesse resultado. Obviamente, existem fatores que nós não controlamos. E aí, o exemplo da senhorinha em cima, fazendo uma flexão de quadril, e aí ela tem 80 anos, caminha 40 minutos por dia e administra uma empresa. E a outra pessoa, 80 anos, a mesma idade, com Parkinson avançado, sequela de AVC, contato verbal mínimo, emagrecida e acamada. Então, e não são realidades que quem trabalha com a terceira idade sabe muito bem do que eu estou falando. Se for hoje numa casa institucionalizada, num asilo, você vai ver a condição de vida de muitas dessas pessoas que estão lá, diferente das idosas que nos procuram para os projetos. Parece que o envelhecimento não chegou na porta delas. São muito diferentes. E aí o que influencia esse processo? Como eu falei lá atrás, fatores genéticos, meio ambiente, saúde e doença, medicamento. Tem gente que é hipocondríaca, gosta de tomar remédio. Traumatismos, coisas que não dependem da nossa alçada, acontecem. Suporte familiar, tem pessoas que têm família para cuidar. Integração social, como essa pessoa vivia, uma pessoa muito fechada, será que com o tempo ela vai sofrer mais com isso, com esse perfil que ela criou, ou esse perfil que ela tem? Valores culturais, hábitos de vida e comportamento de forma geral. Então, são aspectos que podem influenciar no processo de envelhecimento. E, obviamente, cada um deles dá para ser destrinchado em 30, 40 minutos aí, falando sobre ele. Mas é justamente para trazer a mente em que o que nós fazemos em termos de ferramenta para melhorar essa condição geral
é uma ponta do iceberg. Se pensarmos que nós estamos aqui para trabalhar o exercício físico para a terceira idade. Vocês concordam? Porque, para mim, isso é uma ponta do iceberg. Nós estamos contribuindo com uma pequena peça do quebra-cabeças. Mas a história envolve muitos outros intervenientes que muitas vezes fogem ao nosso controle. Não significa que nós não tenhamos que ter conhecimento desses fatores, estudá-los, entendê-los melhor dentro das nossas condições intelectuais para tentar intervir. Então, às vezes, estudar uma psicologia, uma neurolinguística ou uma própria bula de fármaco para entender o que isso transforma o psicológico ou até o afetivo dessa pessoa, para tentar entender que naquele dia ela não está a fim de treinar. Mas não é porque ela está dando migué, porque ela está cansada. Porque ela toma algum fármaco, às vezes, que interfere no seu aspecto psicológico. Veja, como eu falei lá atrás, num projeto de pesquisa, nós tentamos controlar essas variáveis, os fármacos que as pessoas ingerem, assim por diante. Mas nós não intervimos nesse aspecto, no sentido de melhorar a saúde. Por quê? Nós pensamos, por exemplo, em controlar algumas variáveis para tentar achar um resultado lá na frente de uma intervenção. Então, eu vou controlar a pressão arterial momentos antes e momento pós, para verificar o que acontece quando ela faz caminhada. Mas nós não controlamos a quantidade, muitas vezes, de remédio que ela toma. Nós não verificamos o que aquele remédio pode interferir ou não. Então, vejam que a complexidade é muito maior do que aquilo que a gente está olhando no nosso binóculo. E eu não estou criticando a pesquisa, muito pelo contrário. Só estou tentando mostrar que, apesar de nós termos um foco específico, um desfecho específico que nós queremos estudar, nosso olhar holístico, e o holístico que eu digo que envolve tudo, não só o físico, mas o mental e o social, precisa estar antenado, e aí que eu falo para vocês, que eu sempre tento dar as dicas ou trazer a discussão para a prática profissional, para você lá na sua academia, no seu clube da terceira idade, ou no seu grupo de corrida da terceira idade, ficar atento, ficar alerta, para não comer bola e perder aluno por bobeira. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que nós aprendemos no laboratório e lá no mundão lá fora, às vezes a realidade é diferente. É um simples olhar que você dá para um cuidado para um desses aspectos aqui, em que você consegue cativar o seu aluno e mantê-lo fiel por 3, 4, 5 anos. Então, esse olhar eu considero bastante importante. O envelhecimento saudável versus o patológico. Então, se olharem aí, né, nós nascemos, tem a parte da infância, a parte adulta, e o verdinho é quando você envelhece, então, onde você chega no seu pico de saúde, e, obviamente, você tem um declínio ao longo dos anos, porém, você tomando as precauções, fazendo exercício físico, aquilo tudo que a gente já está cansado de ouvir, você aumenta o seu tempo antes de chegar a uma incapacidade. Você vai chegar numa incapacidade? Muito provavelmente, a não ser que algum fator interveniente, um atropelamento, uma morte súbita, venha a ocorrer com você. Caso contrário, nós vamos chegar no mesmo final do túnel. O túnel é o mesmo para todo mundo. Agora, como você vai passar por esse túnel, que é o pulo do gato? Qual que é a diferença? Onde você quer estar? Onde seu aluno gostaria de estar? No vetor vermelho ou no vetor verde? E aqui, apesar de graficamente, de forma aparente, apresentar uma diferença talvez relativamente pequena, aqui é uma imensidão. É uma imensidão. É um cigarro a mais que você deixa de fumar, é a menos que você deixa de fumar, é um exercício a mais que você faz na sua semana, é um medicamento que você deixa de tomar, é uma alimentação mais saudável, equilibrada, é um consumo menos exagerado do álcool. Tem receita de bolo? Não, se tivesse, a gente não precisava estar dando aula. Teria uma cartilha, uma receita de bolo, todo mundo compraria e viveria feliz para sempre. E não é assim. Por quê? Porque não depende somente das tuas condutas, como eu coloquei ali atrás, depende de várias outras coisas. Mas não significa que você, então, eu vou deixar, Deus vai me salvar. Né? Eu nasci assim, é genética, eu vou morrer assim. Não. Hoje existem diferentes estratégias para você sempre tentar estar no verde. Agora, a questão é se a pessoa está disposta, ou se ela tem essas informações em mãos para poder efetivamente
andar na linha verde. E aí, como eu falei para vocês, não vou ficar lendo todos os slides, mas dentro do envelhecimento existe a senescência, o que é o processo natural de envelhecimento. Então, imaginando que você vai estar na linha verde, então você vai envelhecer normalmente, vai perder suas capacidades, vai perder suas aptidões, vai perder sua sensibilidade, ok? Naturalmente. Porém, quando você tem uma sobrecarga, como uma doença, um exercício, um acidente, um estresse emocional ou qualquer fator outro negativo, você passa, que a gente chama de dizer que o idoso é senil, quando ele começa a apresentar problemas de saúde que interferem, obviamente, na sua saúde. Então, eu quero ser um idoso senescente e quero que as minhas idosas sejam idosas senescentes, que elas envelheçam, em algum momento elas vão ter a comorbidade, mas que seja um processo natural e não... nós já estamos nos 40 minutos, ó, de novo. Seja um processo natural, que ela envelheça naturalmente, vai debilitar naturalmente. E, óbvio, tentando amenizar ao máximo essa curva aqui de... tentando aumentar cada vez mais essa distância. Eu quero que as minhas idosas estejam aqui, ó, lá na frente. Porque eu aumento esse ângulo. Eu aumento essa distância entre o que é ruim, o que em termos de ruim chega rápido, envelhecimento patológico, e o que é um envelhecimento saudável. Ok? E aí os dois grandes erros, e esse vale a pena ler, devem ser continuamente evitados. O primeiro é considerar que tudo que acontece com a pessoa idosa é decorrente do processo natural de envelhecimento, o que pode impedir a detecção precoce e o tratamento de certas doenças. Exemplo bobo. A pessoa começa a ter dificuldade para enxergar, para ler. Ela acha que faz parte. Não, é uma catarata. É operável. Ou às vezes é um óculos, que a pessoa nunca foi num oftalmologista e não sabe que tem um problema de visão. E com o passar dos anos, tende a piorar. Então, o primeiro erro é achar que faz parte do envelhecimento, é por isso que está doendo o meu quadril. Não, às vezes é um problema no calcanhar, que você pisou errado, usou um tênis ruim para correr e está doendo o quadril. Exemplos esdrúxulos que eu estou dando aqui, estou pegando os extremos, mas são coisas que acontecem no dia a dia. Isso aí, quem trabalhou em academia, por exemplo, de ginástica, de musculação, já deve ter ouvido vários exemplos práticos, que eu falo, profissionais disso. Então, o primeiro erro é achar que não, isso é normal. Não, não é. Não é normal. Segundo, é achar que o envelhecimento natural, como doença, a partir da realização de exames e tratamentos desnecessários, originários de sinais e sintomas que podem ser facilmente explicados pela senescência. Qualquer coisinha é a Maria das Dores. Tem que tomar um remédio, tem que ir no médico, tem que fazer um ultrassom, exagerados ultrassons, ou densitometrias ósseas, ou outros exames, às vezes invasivos, porque acha que, nossa, alguma coisa está errada comigo. Minha mãe teve câncer, eu também vou ter câncer. Calma lá, tenha paciência. Não é por aí o caminho. Claro, tem que estar alerta. Como diz o termo em inglês, red flags, né? O corpo, ele sinaliza, ele emite red flags, né? Bandeiras vermelhas, em alguns momentos. Exemplo, quando você faz um exercício exacerbadamente, o que acontece nos outros 3, 4 dias? Dor muscular. Você fica arrebentado. Quando você exagera, você fica arrebentado. Não é isso? O natural, o exemplo bobo da nossa área é isso. Então, quer dizer, disse, olha, você exagerou na carga. No outro dia, quando você não sentiu dor alguma, e você sabe que você fez um número menor de repetições, colocou um pouco menos de carga, ou deu o famoso migué, opa, é um sinal. Se você deu um treino para um teu aluno e você, sem ele perceber, intensificou a carga, qualquer que seja, por qualquer variável, e depois, no outro dia, ele está inteirão, está pronto para fazer, está tranquilo, ou ele está com a carga lá de trás de treino subestimada, ou você errou na dosagem. Agora, achar que qualquer dorzinha é motivo para procurar um especialista, pensamento errado. E a gente vê, olhem, e eu gosto de dar esses exemplos, olhem para os avós de vocês, para os tios que são mais velhos, para mães, qualquer coisinha. E eu tenho exemplo para dar a noite inteira aqui da minha mãe, de exemplos de coisas que ela faz, que qualquer coisa ela acha, uma dor no peito, ela já acha que está infartando. E às vezes são gases, ou às vezes é nervosismo, às vezes é ansiedade. Nada a ver com infarto. Pode chegar a um infarto, mas nada a ver com o coração em si. Então, temos que ter cautela com essas duas condições, que são dois erros que eu vejo isso no dia a dia. E aí,
mudando um pouco o foco, que eu falei para vocês sobre classificação de faixa etária. Vejam lá, essa é do Spirdoso de 95. Meia-idade, então, pessoas entre 45 e 64, idosos jovens. Confesso que nos artigos eu já vi esse termo young old, tá? Mas, de maneira geral, nos artigos internacionais, por conta dos 65 anos, idosos 75 a 84, né? Old, old, eu nunca li o old, old, eu já vi very old, que é de uma outra classificação, e os extremamente idosos, eu basicamente nunca vi, porque geralmente os estudos de intervenção, as pessoas chegam no máximo a 90, 90 e poucos anos. Não me lembro de ter visto um trabalho, não estou falando que não exista, com idosos treinando mais de 100 anos. Tá? Talvez vocês tenham visto aí alguma situação dessa. E aí não vou ficar lendo todos, mas eu achei importante colocar para vocês enquanto material informativo, porque às vezes vocês vão se deparar com alguns trabalhos na literatura, ou até se vocês forem definir o critério de classificação da faixa etária para o trabalho de vocês, se vocês vierem a fazer trabalhos com a terceira idade e vierem a publicar, dependendo da revista que você pegar, da região, você precisa analisar com cautela se o teu público ele é de meia-idade, ele está na velhice, ou velhice avançada, velhice muito avançada e assim por diante. Então, eu achei curioso isso, quando alguns bons anos que montei essas aulas, obviamente que eu revisei o material, mas tem coisa que essas classificações não se alteram ao longo do tempo, mas de que há diferentes classificações de faixa etária, que até então, no meu mestrado, eu achava que, olha, no país em desenvolvimento é 60 anos e países desenvolvidos 65. Você começa a ver que autores internacionais definem a faixa etária de forma diferente. Tá? E aí tem, da Organização das Nações Unidas, de 98, o idoso acima de 60, que é o que a gente adota aqui no Brasil, extremamente idoso a partir de 80. Né? E aí a clássica que eu falei para vocês, que talvez vocês tenham que se ater, por exemplo, nós aqui, dos estudos que nós fizemos, nós usamos 60 anos, critério de inclusão. E aí, nunca tivemos problema de reclamação, porque, olha, teu critério de inclusão é 60 anos, você está publicando uma revista internacional e aqui a classificação é 65 anos. Eu nunca vi um revisor reclamar disso, comentar isso. Mesmo porque quando você vai fazer a média de faixa etária, nas análises estatísticas, geralmente o valor fica 65, 68, então nunca teve críticas. Mas é uma coisa, talvez, para você pensar, por exemplo, em termos práticos. Exemplo disso. O Igor aí pode me ajudar, talvez. Em Paranavaí, se eu não me engano, eles consideram idosos acima de 65 anos. Eu não lembro, eu já li sobre isso, mas eu não lembro qual que é o motivo específico. Então, idoso, na verdade, pela ciência, pela ONU, é 60. Mas tem algum outro documento que classifica acima de 65. Então, essas idosas que estão entre 60 e 65, até 64 alguma coisinha, elas não têm direito a andar de circular de graça. Veja, isso pode impactar num projeto seu. Quando a gente trabalha com um público idoso mais carente, eles dependem do transporte público. E eu achei engraçado e curioso, porque em Paranavaí, por exemplo, as idosas reclamaram no projeto que elas não têm direito, que a regra é 65 anos. Então, depois, talvez, o Igor queira fazer algum comentário disso. Então, é uma coisa também para ter em mente. Tá? Nada absurdo, né? Um conhecimento extraordinário, mas talvez um detalhezinho que faça a diferença na hora de montar as estratégias de trabalho de vocês aí. Não vou ler velhice, está aí, está escrito aí, ok? E aí começa um espaço bacana, que eu vou esperar, vai acabar de novo o nosso tempo, tá? E aí eu vou fazer mais uma aulinha, tá? Mais uma gravação e a gente encerra por hoje, beleza? Então eu vou esperar encerrar aqui já, falta menos de um minuto. Ok. E mando para vocês o link de novo. Desculpa aí por esse transtorno hoje.